E se a própria morte não pudesse reivindicar uma alma? E se o véu que separa este mundo do próximo pudesse ser perfurado por um mortal, revelando os reinos do céu, purgatório e inferno diante de seus olhos? Pode alguém, de fato, caminhar entre a vida e a morte e emergir ileso, marcado para sempre pelos mistérios divinos que nos cercam? No ano de 1150, na pacata cidade de Bolsena, na Bélgica, nasceu uma menina destinada a desafiar toda a compreensão humana. Seu nome era Cristina. E desde o momento de seu nascimento, ficou claro que sua vida seria extraordinária. Uma jornada de sofrimento profundo, visões arrebatadoras e eventos milagrosos que se tornariam um farol de esperança para os fiéis, e um testemunho inabalável do poder de Deus. Prepare-se para mergulhar na saga de Santa Cristina, uma alma que viveu, morreu, e retornou para nos revelar os segredos do além. No enigmático tapeçar da história, certas vidas resplandecem não apenas por sua fé inabalável, mas por sua incursão em domínios que desafiam a compreensão humana. Em uma era, onde o materialismo ainda não havia obscurecido completamente a percepção do transcendente, a história de Santa Cristina de Bolsena, nascida no século XII, emerge como um desses pilares de mistério e devoção. Mais de que uma mera santa canonizada, ela é um elo para os reinos invisíveis, uma testemunha singular dos segredos mais profundos da vida e da morte, cuja experiência singular nos convida a perscrutar além de um véu. Desde sua tenra idade em Bolsena, uma pequena cidade que se tornaria epicentro de sua saga, Cristina demonstrou uma piedade incomum, cuidadosamente cultivada em um lar de profunda fé. Criada por pais cristãos fervorosos, sua infância foi marcada por uma dedicação incomum à oração e ao serviço divino. Longe de ser mera formalidade religiosa ou tradição imposta, sua devoção era uma chama ardente, que preparava o terreno para o que viria. Uma série de experiências místicas que moldariam irreversivelmente seu destino, a lançando em uma jornada para além do ordinário. Este ambiente de fé genuína não apenas nutriu sua alma, mas também a tornou excepcionalmente receptiva às intervenções celestiais que moldariam seu futuro de forma singular. Ainda na flor da juventude, o véu do ordinário começou a se desfazer para Cristina, revelando realidades espirituais que poucos mortais sequer ousariam imaginar. Suas visões não eram sonhos efêmeros ou fantasias pueris, mas encontros vívidos e inconfundíveis com o invisível. Ela contemplava a majestade dos anjos celestiais, seres de luz cuja presença preenchia seu coração de admiração e reverência, simbolizando a beleza e a ordem divinas que regem o cosmos. Não menos impactante era sua comunicação com as almas do purgatório. Vozes etéreas que clamavam por intercessão, por orações que acelerassem sua purificação e passagem à luz eterna. Estas interações não eram apenas auditivas, mas espiritualmente tangíveis, imbuindo a ela, de uma profunda compaixão pelas almas em sofrimento, e destacando a interconexão fundamental entre este mundo e o próximo. E em um encontro de pavor inigualável, ela ousou testemunhar os próprios portões do inferno. Não um conceito abstrato ou uma alegoria, mas um abismo de tormento e desespero inimagináveis. Onde almas jaziam em angústia eterna. Diante de tais revelações, muitos sucumbiriam ao terror ou à loucura. Contudo, a jovem Cristina, com uma coragem além de sua idade, e uma fé inabalável, permaneceu firme, abraçando essas experiências como partes de um desígnio divino maior, compreendendo que tais visões, por mais assustadoras, a estavam preparando para uma missão sem precedentes. O ponto culminante de sua jornada, e o que selaria seu papel como ponte entre os mundos, ocorreu em seu leito de morte. Com a saúde fragilizada pelas provações espirituais e o peso das visões, Cristina sucumbiu, e foi dada como morta. Sua partida foi lamentada por sua família e por toda a comunidade, que chorava a perda precoce de uma alma tão singular. No entanto, no instante em que seu corpo era preparado para o último adeus, um milagre chocante se manifestou, abalando os fundamentos da crença de todos os presentes. Cristina abriu os olhos. Ela havia retornado à vida. Mas o que se deu não foi uma simples reanimação biológica. Foi uma intervenção divina, uma viagem de volta dos próprios reinos eternos. Durante seu breve interlúdio entre a vida e a morte, ela não apenas vislumbrou, mas adentrou a própria presença de Deus, contemplando o céu em sua glória indescritível,
o purgatório em seu processo de purificação, e mais uma vez, as profundezas do inferno em sua angústia. Essa experiência conferiu-lhe uma missão grandiosa, um chamado que transcenderia o tempo. Ser a testemunha viva dos mistérios da vida, da morte e da imortalidade da alma. Cristina retornou com um propósito divino, um farol de verdade para todos que buscam compreender os segredos que o véu da existência terrena oculta. Sua experiência singular a capacitou a guiar outros na compreensão dos reinos além, tornando-se um elo vital entre o humano e o divino, uma prova palpável de que a vida após a morte é uma realidade presente no coração da fé cristã. A ressurreição de Santa Cristina, em Bolsena no século XII, marcou um divisor de águas não apenas em sua vida, mas na percepção de sua comunidade sobre os limites entre o terreno e o celestial. Contudo, o retorno milagroso do limiar da morte não significou o fim de sua jornada de revelações, mas sim o seu prelúdio. A alma que havia vislumbrado os reinos eternos não seria uma mera observadora passiva do divino, mas uma participante ativa, moldada por um desígnio que a convocava a suportar e a testemunhar verdades de uma profundidade insondável. O que se seguiu à sua volta à vida foi uma série de provações que desafiariam a própria lógica humana, forjando como um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. Os primeiros e mais emblemáticos dos desafios de Cristina vieram da mão dos elementos. Numa espécie de ordalha divina que evocava as mais antigas provações de fé. Ela foi lançada em uma fornalha, submetida a chamas, que pela natureza, deveriam tê-la consumido instantaneamente. No entanto, o fogo, esse símbolo milenar de purificação e destruição, não a tocou. Sua carne, embora chamuscada como um atestado visual da provação, permaneceu miraculosamente intacta, como se uma mão invisível e onipotente a protegesse no cerne da própria conflagração. Esse evento singular não era um acidente, mas um sinal irrefutável de sua proteção e propósito divinos. A mesma lógica sobrenatural se manifestou quando ela foi amarrada e lançada em um rio gelado. O elemento água, que poderia simbolizar tanto a vida quanto a morte por afogamento, revelou-se incapaz de ceifar sua existência. Cristina não se afogou. Tais provações extremas, por mais aterrorizantes que fossem para o observador comum, não tinham o objetivo de aniquilá-la, mas de purificá-la, de fortalecer sua fé a níveis inabaláveis, e de solidificá-la como um farol vivente do poder inquebrantável da graça divina. Simbolicamente, ela atravessava o fogo e a água, os batismos da provação, emergindo sempre mais forte e mais consagrada. Mas o caminho de Cristina não se limitava aos desafios físicos. Ele mergulhava nas profundezas do embate espiritual. Ela foi alvo de ataques diretos das forças do mal, demônios que visivelmente tentaram arrastar sua alma para o desespero, minar sua sanidade e desviá-la de seu caminho. Em uma era onde a luta contra as potestades invisíveis era uma realidade tangível na cosmovisão cristã, Cristina enfrentava essa guerra espiritual com uma coragem forjada na comunhão divina. Contudo, a cada tentativa de tormento, ela invocava o nome de Jesus. E a cada invocação, os demônios fugiam, incapazes de resistir ao poder da fé genuína e da autoridade divina que a revestia. Essa capacidade de repelir o mal tornava Cristina um exemplo vivo da eficácia da oração e da força que emana da entrega a Cristo. Paradoxalmente, uma das provações mais dolorosas para Cristina veio de seu próprio círculo íntimo. A incompreensão e o medo tomaram conta de sua família, que diante do sobrenatural e do inexplicável que permeava a vida da jovem, tentou prendê-la, isolá-la do mundo, talvez na tentativa de proteger a própria reputação ou de sufocar o que consideravam uma loucura. A ironia era cruel. Aqueles que deveriam ser seu maior apoio tornaram-se seus carcereiros. No entanto, o espírito de Cristina, já forjado por experiências, e protegido por uma graça superior, não podia ser contido por correntes ou muros. Essa oposição vinda de dentro, de quem deveria amá-la e compreendê-la, era talvez a prova mais sutil e insidiosa de todas, testando sua fé na fidelidade divina mesmo quando a confiança humana falhava. Em cada uma dessas adversidades, seja o fogo que não queima, a água que não afoga, os demônios que recuam ou a incompreensão familiar, Cristina emergia, não apenas viva, mas mais refinada. Suas provações não eram meros infortúnios, mas parte integrante de um plano divino maior,
concebido para trazer glória a Deus através do testemunho de uma alma que ousou viver, morrer e retornar, para revelar as verdades eternas. A ressurreição milagrosa de Santa Cristina de Bolsena não foi o ponto final de sua excepcional jornada espiritual, mas sim a abertura para um capítulo ainda mais profundo e desafiador de sua existência. Após seu retorno do limiar da morte e dos reinos eternos, a jovem não se viu livre de sua missão divina. Ao contrário, sua vocação se intensificou. Sua alma, já sintonizada com o transcendente por suas experiências prévias, continuou a mergulhar nas águas profundas da revelação mística, tornando-se um receptáculo cada vez mais puro e poderoso para a manifestação da vontade divina. Seu corpo, embora marcado pelo sofrimento e as provações, subsistia como um veículo para que os desígnios do Senhor se manifestassem, revelando o próprio coração do plano de salvação de Deus, a uma extensão que poucos mortais jamais poderiam conceber. Nesse aprofundamento contínuo, uma das visões mais impactantes e transformadoras concedidas a Cristina, foi a do dia do juízo final. Diante de seus olhos, desvelou-se a cena derradeira da história humana, onde a justiça divina se manifestava em sua plenitude. Ela testemunhou as almas dos justos, daqueles que viveram em conformidade com a vontade de Deus, ascenderem em glória, banhadas na luz eterna e indescritível do Criador. Uma visão de júbilo e bem-aventurança. Em contraste chocante, ela também viu as almas dos condenados, aqueles que em vida rejeitaram a graça divina, serem lançadas no fogo eterno, seus gritos de desespero ecoando com uma intensidade que dilacerava seu coração. Cristina, nesse momento, se tornou uma testemunha ocular das verdades escatológicas mais cruciais da fé cristã. Seu chamado não era apenas para contemplar, mas para proclamar a verdade sobre o destino eterno da alma. Com o coração pesado de tristeza pelos perdidos e um desejo fervoroso de salvação, ela sentiu a urgência de conclamar outros ao arrependimento, antes que a inevitabilidade desse julgamento se concretizasse. Entretanto, o mais pungente e extenuante dos fardos de Cristina era o peso das almas sofredoras que encontrava em suas visões, tanto no purgatório quanto nas profundezas do inferno. Diferentemente de uma observadora distante, ela sentia visceralmente a dor, a saudade e os clamores por libertação dessas almas. Não bastava a ela apenas orar por elas. Impulsionada por uma compaixão transbordante, Cristina tomou para si a agonia dessas almas, oferecendo seu próprio sofrimento físico e espiritual como um meio de redenção. Este ato de auto-sacrifício, de se oferecer como intercessor e corredentor através de sua própria dor, era de uma profundidade espiritual assombrosa. Embora tal elevação mística e a incessante empatia debilitassem seu corpo já frágil, esse sofrimento vicário revelava um amor a Deus e às almas que suplantava infinitamente sua própria dor. Santa Cristina encarnava assim a essência da caridade cristã, vivendo uma vida que era um testemunho contínuo da intercessão e da compaixão divina para com toda a criação. No intrincado percurso de sua vida, onde as provações foram tão intensas quanto as revelações, Santa Cristina de Bolsena encontrou, na mais profunda adversidade, um caminho para uma união ainda mais íntima com o divino. Após ter testemunhado os reinos da vida após a morte, e carregado o fardo das almas sofredoras, um novo estágio de sua jornada mística emergiu, caracterizado por consolações celestiais que ultrapassava qualquer sofrimento terreno. É um testemunho de que na fornalha da fé, a alma não apenas resiste, mas se purifica e se eleva, alcançando um patamar de graça onde a beleza e o amor divinos se manifestam de forma palpável, a preparando para o derradeiro encontro com o Criador. À medida que os anos avançavam, e seu corpo, incessantemente testado, demonstrava os sinais de um cansaço terreno, a alma de Cristina florescia em uma sintonização cada vez mais profunda com o sagrado. Longe de ser um declínio, esse período representou uma ascensão espiritual, onde as visões que a acompanhavam desde a infância se tornaram ainda mais profundas, revelando o próprio coração do plano de salvação de Deus. Ela foi agraciada com a beleza etérea dos reinos celestiais, não como uma imagem distante, mas com uma vivacidade de detalhes que lhe roubava o fôlego, um vislumbre da glória que aguarda aqueles que perseveram na fé. Simbolicamente, ela era convidada a uma antecipação da visão beatífica, um prenúncio da bem-aventurança eterna. O ponto alto dessas revelações consoladoras foi seu encontro com a bem-aventurada Virgem Maria. Cristina testemunhou a Mãe de Deus irradiando em sua glória,
um espetáculo de pura luz e amor que transbordava por toda a humanidade. Mais que uma mera contemplação, Cristina teve a permissão de se aproximar e receber uma bênção direta da Virgem. Esse momento singular imergiu em uma paz tão profunda que superava os limites da compreensão humana, uma paz que não advinha da ausência de conflito, mas da presença avassaladora do amor divino que a atraía para si. Espiritualmente, essa experiência representa a intercessão materna e o refúgio seguro encontrado na Virgem, que encaminha suas almas mais queridas à fonte de toda a paz. Nesses instantes de revelação divina, e de paz inefável, o relacionamento de Cristina com o Senhor atingiu um novo patamar de intimidade. Ela começou a experimentar a presença de Cristo de uma forma singular, não apenas por meio de suas visões do juízo ou das almas sofredoras, mas sentindo seu amor, sua graça, e, paradoxalmente, seu sofrimento nas profundezas de sua própria alma. Essa comunhão mística com o Salvador a transformou radicalmente. De uma testemunha privilegiada dos mistérios divinos, Cristina evoluiu para um instrumento da misericórdia, um canal vivo, através do qual a graça de Deus fluía para o mundo. Sua vida não era mais apenas um exemplo, era uma extensão do próprio amor redentor de Cristo. À medida que seu corpo enfraquecia, Cristina sentia-se cada vez mais pronta para o encontro final com seu Senhor, purificada pelas provações, e com uma fé que, ao invés de se esvair, firmava-se inabalável. Sua preparação para a morte não era um ato de resignação, mas a culminação de uma vida dedicada à união com o divino. A morte de Cristina não marcou o fim de sua missão, mas sim o início de seu legado eterno. Seu corpo foi sepultado em Bolsena, mas o mundo ao seu redor nunca mais seria o mesmo. A notícia de sua santidade e os milagres que a cercavam se espalharam como fogo. Fiéis foram atraídos ao seu túmulo em Bolsena, onde buscavam sua intercessão. Milagres extraordinários começaram a ocorrer. Os doentes eram curados, os coxos andavam, e aqueles que sofriam de doenças debilitantes eram miraculosamente restaurados. Seu túmulo tornou-se um refúgio para curas físicas e transformações espirituais, e ela começou a ser chamada de Admirável. Nos anos seguintes, a Igreja reconheceu a santidade de Cristina. Sua beatificação, e posteriormente a canonização, confirmaram seu lugar como um farol de esperança e um exemplo de fé inabalável. Seu legado vive não apenas através dos milagres, mas também através das inúmeras almas que ela tocou. Santa Cristina demonstrou que mesmo no sofrimento mais profundo, a graça de Deus pode brilhar, e que a morte é apenas o início de uma jornada eterna para aqueles que perseveram na fé. A existência de Santa Cristina de Bolsena, que em vida foi marcada por provações sobrenaturais e visões místicas, culminou em uma partida terrena que deu início ao ápice de sua influência. Sua sepultura em Bolsena não selou o fim de sua missão, mas a transformou em um novo capítulo de sua história, onde o poder da graça divina se manifestaria de formas ainda mais amplas e impactantes, perpetuando sua santidade para as gerações vindouras. A notícia da santidade de Cristina e dos eventos extraordinários que a cercavam, desde sua ressurreição, até suas invulnerabilidades ao fogo e à água, espalhou-se rapidamente, ecoando como um presságio de esperança e um convite à fé. Bolsena, antes uma pequena cidade, tornou-se um vibrante centro de peregrinação. Fiéis de todas as partes, atraídos pela fama de sua vida excepcional, afluíam ao seu túmulo, buscando não apenas venerar uma serva de Deus, mas crucialmente, implorar por sua intercessão. Era um reconhecimento tácito de que mesmo após a morte, a comunhão com Deus que Cristina experimentara em vida não havia cessado, mas se intensificado, permitindo-lhe atuar como um canal privilegiado da misericórdia divina. No solo sagrado de sua sepultura, uma torrente de milagres começou a se manifestar, confirmando a santidade de Cristina de uma forma tangível e irrefutável. Esses prodígios não eram eventos isolados, mas ocorrências frequentes, que atestavam a potência de sua intercessão póstuma. O túmulo de Cristina, assim, transformou-se em um verdadeiro refúgio, um santuário de curas físicas e, mais profundamente, de transformações espirituais, onde almas aflitas encontravam consolo e renovação. Essa profusão de milagres e a devoção popular subsequente valeram-lhe o epíteto de Admirável, um título que encapsulava a reverência e o assombro diante da extraordinária manifestação da graça através de sua figura.
A confirmação oficial de sua santidade pela Igreja solidificou seu lugar como um farol de esperança e um exemplo inabalável de fé para os fiéis. O legado de Santa Cristina, contudo, vai além dos registros históricos e os milagres físicos. Ele vive e pulsa nas inúmeras almas que ela continuou a tocar e inspirar ao longo dos séculos. Sua vida, embora marcada por profundo sofrimento e provações extremas, demonstrou de forma inequívoca que a graça de Deus pode brilhar com mais intensidade nos momentos de maior escuridão. Ela ensinou que a morte, para aqueles que perseveram na fé, não é o fim de tudo, mas apenas a entrada para uma jornada eterna, onde a recompensa do amor divino aguarda. Santa Cristina permanece assim, um testemunho vivo da continuidade da fé e do poder transformador do sacrifício e da entrega total a Deus. Ao refletirmos sobre a vida de Santa Cristina, somos lembrados da profunda verdade, de que cada um de nós é chamado a uma vida de santidade. Embora possamos não enfrentar as mesmas provações que ela, somos todos convidados a nos entregar à vontade de Deus, a confiar em sua providência e a viver uma vida de devoção e fé. Em um mundo cheio de sofrimento e incerteza, a vida de Cristina é um testemunho do poder da graça, da realidade da vida após a morte, e do amor incondicional que Deus tem por cada alma. Que seu exemplo inspire a todos, a vivermos corajosamente nas dificuldades, a oferecermos nossas cruzes com amor, e a buscarmos sempre a luz de Deus em nossos corações. Caro irmão, se você foi tocado pela vida e pelo exemplo de Santa Cristina, se as palavras deste vídeo mexeram com seu coração, convido você a inscrever-se em nosso canal. Junte-se a nós, enquanto continuamos a explorar a vida dos santos, a história da fé, e os mistérios que moldaram nossa Igreja. Não perca a oportunidade de encontrar inspiração, força e conforto nas histórias de fé que resistiram ao teste do tempo. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte da nossa jornada de oração e reflexão. Sua jornada de fé começa aqui.